Lucas capítulo 5, verso 1, do 1 ao 11, amém? A palavra de Deus diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. O verso 4 diz: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: Lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Verso 6 diz: Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. O verso 8 diz: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Verso 11, o último verso que nós vamos ler diz: Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos é um relato do evangelista Lucas a respeito de um milagre que Jesus fez. E basicamente todas as vezes que nós ouvimos, ou que eu ouvi pregações, melhor dizendo, nesse texto, a tônica, a ênfase, o foco principal era o milagre. Na verdade, nós sabemos bem que a Bíblia ela não tinha cabeçalho, né? Hoje nós temos como cabeçalho desse texto bíblico que nós lemos a pesca milagrosa. A ênfase do cabeçalho é no milagre. Mas nós precisamos ir mais fundo no que Deus falou e no que Deus tem para falar dentro desse texto. E nós vamos ver isso hoje aqui. Primeiro ponto que eu quero abordar, e eu quero ser o mais breve possível, porque eu sei que Deus tem ainda outras coisas para fazer aqui nessa noite. Primeiro ponto que eu quero abordar é: Deus escolhe quem quer, onde quer e quando Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer. Nós podemos ver que a escolha de Jesus aqui, Jesus estava num lugar que, olhando pelo lado natural, era um local que os pregadores, muitos pregadores de hoje em dia não gostariam de estar. Não gostariam de estar. Jesus não estava no meio de ricos e poderosos, ele não estava dentro de templo algum nesse momento aqui, da leitura que nós fizemos. Ele não estava em um local cheio de pessoas intelectuais, capazes, inteligentes, num nível de sabedoria extremamente elevado. Não, ele estava no meio de pescadores, na beira de um lago, pregando o evangelho. Esse local onde Jesus estava pregando, descrito aqui por Lucas como Lago de Genezaré, também é conhecido como Mar da Galileia, descrito assim pelo evangelista Marcos, descrito assim pelo evangelista Mateus. E João descreve ele como Mar de Tiberíades. Pastor, era um mar ou era um lago? Era um lago de água doce. Não era um mar, não era água salgada. E não é, até hoje.
Mas ele tem uma dimensão tão grande, ele é tão grande, que ele cobre uma área de 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Imagina isso, 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. É muito espaço, é muita coisa. Mas é interessante perceber que naquele local inoportuno ou inapropriado para um pregador dos dias de hoje, Jesus faz toda a diferença. Jesus estava lá pregando e ele chama a atenção de 2 homens que estavam lavando as redes. Esses homens, eles tinham, na verdade, 4 homens tinham passado a noite inteira tentando pescar. E eles não pegaram nada. Agora eles estavam lavando as redes e Jesus se aproxima, sendo impelido pela multidão, e entra no barco de um daqueles homens. E o impressionante é, talvez alguns podem pensar assim, isso foi coincidência, mas eu tenho certeza que não foi coincidência, foi propósito divino. Ele entra justamente no barco de Simão Pedro. E quando ele entra nesse barco, ele imediatamente pede a Pedro, e ali é o início do ministério de discipulado daqueles homens, ou seja, Pedro ainda não conhecia Jesus. Jesus entra no barco e ele fala, olha, leve-me um pouco mais distante da praia. Então Pedro obedece o pedido de Jesus e leva ele um pouco mais distante, junto com seu irmão André. E Jesus começa a pregar de lá. Enquanto Jesus pregava, as multidões ouviam aquela pregação. Mas o que Lucas se atentou aqui foi que Jesus estava pregando a palavra de Deus. Ele não estava na beira do lago pregando, contando histórias ou contos da carochinha. Ele não estava na beira do lago pregando sobre prosperidade, sobre riquezas. Ele não estava na beira do lago pregando sobre nada disso. Ele estava pregando a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor. De repente ele termina de pregar e ele diz o seguinte: vão para o lugar onde as águas são mais profundas. E indo com o barco para o lugar onde as águas são mais profundas, ele disse, lance a rede. Pedro olha para ele e diz, mestre, nós passamos a noite inteira tentando pescar, a noite toda, e nós não conseguimos. Mas porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor está ordenando, nós lançaremos a rede. Irmãos, nesses versículos nós temos lições preciosíssimas. A primeira delas é essa: Jesus podia estar no meio de ricos, de intelectuais, de poderosos, e escolher no meio desses homens extremamente capazes. Mas não, ele estava no meio de pescadores, homens indoutos na sua grande maioria, homens aculturados, homens que não tinham um intelecto muito elevado. Jesus estava no meio de pessoas simples, e os primeiros discípulos que ele escolheu foram esses homens. E isso mostra para nós e nos ensina a primeira lição: por que foi que Jesus te escolheu e por que ele me escolheu? Será que ele nos escolheu porque nós somos pessoas capazes? Será que ele nos escolheu porque nós temos alguma coisa a mais que os outros? Será que ele nos escolheu por algo que ele viu em nós? Será que, como alguns afirmam, ele olhou para o corredor da história e viu quem nós seríamos? Ou ele nos escolheu por amor? Ele nos escolheu por misericórdia? Ou ele nos escolheu por graça? Nós podemos ver que essa segunda opção, a escolha por amor, é muito mais lógica. Porque se fosse por algum mérito, ele não teria escolhido os primeiros discípulos pescadores. Assim como ele não teria escolhido você e eu na nossa família. Assim como ele não teria escolhido você e eu para sermos pregadores do evangelho. Sabe, ministros da mensagem dele. Quem nós somos? O que nós temos? Nós somos pequenos, somos falhos. Nós somos, sabe quantas pessoas existem aí muito melhores do que nós, aos nossos olhos, aos olhos dos seres humanos, para fazerem e levarem a mensagem do evangelho? Quantas pessoas melhores do que nós poderiam estar
aqui dentro da igreja, recebendo essa palavra para transmitir ela a outros. Mas Deus escolheu pescadores, Ele não escolheu intelectuais. Ele escolheu pessoas como nós. Isso mostra a improvável escolha. Isso mostra que as improváveis escolhas de Deus sempre são mais prováveis do que as nossas melhores escolhas. Elas sempre se comprovam no final da história, no final da caminhada. Elas sempre se comprovam como as melhores escolhas. Portanto, ainda que você se sinta incapaz, ainda que você se sinta pequeno, ainda que você olhe, perceba e veja, mas tem tanta pessoa que faz isso, aquilo outro, eu não faço nada, eu não consigo nada, eu não sou quem eu sou, não sou ninguém. O Senhor hoje quer mudar essa história e mostrar para você que você é alguém sim, é alguém que Ele escolheu. E Ele não escolheu por méritos, Ele escolheu antes da fundação do mundo. Você não existia ainda, nem eu existi. Nós não existíamos quando Ele já havia nos escolhido. Você quer ver isso? Acompanha comigo, por favor. Texto de Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4. Efésios 1, 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme a boa ou o bom propósito da sua vontade. E aí o versículo 6 diz para que foi que Ele nos escolheu. Os versículos o versículo 4 e 5 diz que Ele nos escolheu antes da fundação, antes da criação do mundo. Portanto, não foi por nosso mérito, foi por escolha dEle, pela vontade dEle. E o texto diz que é pela boa vontade dEle. Mas o verso 6 diz para o que é que Ele nos escolheu, ou por quê, para que, melhor dizendo, Ele nos escolheu. E diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos escolheu para o louvor da sua maravilhosa graça. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nós somos os detentores da maravilhosa graça de Deus. Aleluia. Sabe, existem pessoas que ficam procurando um propósito na vida. E eu até entendo o ímpio viver procurando um propósito de vida. Mas o crente que vive procurando, eu não sei para que eu estou aqui na terra. Eu vou te dizer uma coisa, já de início: se você não sabe para o que é que você está na terra, é porque você ainda não é cristão. Se você não sabe para qual é o teu propósito aqui na terra, é porque você não lê a Bíblia. E eu vou te dar uma dica, eu vou te dar uma ideia: deixa de ser preguiçoso e para de ficar, para que eu existo? Por que estou aqui? Para onde vou? Quem serei no futuro? Para com isso. Deixa eu te dizer para o que é que você está aqui. Eu estou dizendo isso no poder do Espírito Santo. Pela palavra de Deus, você está aqui para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui para carregar a glória de Deus e manifestar a glória e a graça de Deus. É para isso que estamos aqui na terra. Se haviam essas perguntas: por que estou? Onde vou? Quem serei? Deixa eu te dizer, você está para manifestar a glória de Deus. Nós somos, lembra? Não sei se você se lembra disso, mas algumas vezes Deus nos deu a oportunidade de repetir essa frase para ficar gravada no nosso coração. Então eu convido você a repetir isso de novo. Diga assim: eu sou. Mas agora fala com aquela voz de crente que eu sei que está incubada e ela vai sair agora, quer ver? Diga assim: eu sou um altar para manifestar a glória de Deus. Onde estão esses altares que foram erigidos para manifestar a glória de Deus? Libere um som de glória nessa noite. É para isso que nós existimos, para manifestar a glória de Deus. Quem você será? Você será um pregador do Evangelho.
Você será um ministro do Evangelho, seja através da música, através da palavra propriamente dita, você será um ministro do Evangelho. Você é alguém que foi chamado para manifestar a glória de Deus. Amém? Não foi porque nós quisemos, não fomos nós que o escolhemos. Assim como não foi Pedro, André, Tiago e João que o escolheram. Eles estavam na praia lavando as redes e ele entra no barco de Simão. Não foi você que convidou ele para entrar no teu barco, foi ele que entrou. Não foi você que pediu a ele, não foi você que disse, eu te aceito. E mesmo você, na inocência, tendo dito, Deus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A Bíblia mostra que quem nos aceitou um dia foi Ele. Ele nos aceitou. Indignos, falhos, pecadores, mas Ele nos aceitou. Sabe, independente do nível do nosso pecado, da nossa pecaminosidade, da nossa falha, Ele não está tão preocupado com o tamanho do seu pecado. Ele está mais preocupado com a sua decisão quando você cai. Qual é a sua decisão? Como é que você se porta? Você estende a mão e diz, Pai, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir sair daqui. Ou você diz, não, eu estou bem, está tudo certo. Olha, Deus, me perdoa por todos os pecados que eu cometi. Sabe, assim como tem pessoas que acreditam que vão para o céu porque um dia levantaram a mão e disseram, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, mas nunca viveram o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como essas pessoas estão enganadas, tem muitos crentes enganados, achando que dobrou o joelho e disse, Deus, me perdoa por todos os pecados que eu cometi. Levantou e está tudo certo, Deus apagou os meus pecados. Onde é que está o fruto digno de arrependimento? Onde é que está a demonstração de arrependimento para Ele? Onde é que está o quebrantamento diante dEle? Porque você diz, me perdoa pelos meus pecados, mas continua fazendo as mesmas coisas. Onde é que está a luta contra o pecado até o ponto de sangue? Onde é que está? Onde é que está a luta contra o pecado ao ponto de rejeitar aquilo que te dá alegria, prazer, felicidade, ao ponto de lançar fora da sua vida aquilo que te afasta de Deus, por mais que te satisfaça no momento? Onde é que está a sua luta contra o pecado? Quem nós somos quando as luzes se apagam? Quem nós somos quando o pastor não está vendo, quando a mãe, o pai, quando o marido, a esposa, quando os amigos não estão vendo? Quem nós somos? Quais são as palavras que saem da sua boca? Qual tem sido o teu comportamento? Muitas vezes, nós estamos como Pedro e os outros parceiros de trabalho dele. Passamos a noite inteira tentando pescar e não pegamos nada. Você talvez tenha passado tanto tempo tentando pescar, sabe, tentando ganhar a tua família, pregando e falando, sabe, olha, Jesus quer mudar a sua vida. Olha o problema que eu estou passando por problema. Olha o problema que você está. Você tem que aceitar Jesus, sabe, durante todo esse tempo você ali tentando pescar, a noite escura, e você tentando lançar a rede, mas nada acontecia. O negócio é, não há milagres enquanto Jesus não está no barco da nossa vida, porque Ele é a luz do mundo. E por mais densa que sejam as trevas na tua família, na tua casa, no meio dos seus amigos, de colegas de trabalho, seja onde for, sabe, por mais que você diga, olha, eu falo de Deus, mas eles não se convertem. Quando você passar a ouvir e obedecer a Deus, no que é que você tem sido desobediente? O Espírito Santo de Deus hoje te desperta para isso. Porque se você reparar, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que Deus escolhe segundo a vontade soberana dEle. O segundo ponto que eu quero que você entenda aqui é a parte onde Jesus dá uma ordem para eles. Levem o barco, afastem o barco. E eles afastaram o barco. Irmãos, mas estar na beira da praia, perto da multidão, não é muito mais lógico do que afastar o barco da multidão? Talvez você esteja de perto ali, pregando o tempo todo, sabe, ali na areia da praia, de frente dos seus familiares, dos seus amigos, sabe, querendo mostrar para eles Jesus o tempo todo, querendo o tempo inteiro que eles entendam o Evangelho, que eles compreendam Deus, querendo o tempo todo que eles conheçam o Deus que você conheceu.
Mas o grande problema, a grande questão nesse dilema é que enquanto estivermos no mesmo local que eles, agindo do mesmo jeito, nos movendo do mesmo jeito, nos comportando do mesmo jeito, tem festa? Tem uma festinha, mas eu vou botar só um pouquinho de bebida só para os familiares que não são evangélicos. Mas ninguém vai fazer bagunça, é só para os que não são crentes. Vai rolar um pagodinho, mas eu nem gosto disso. Só vai rolar porque tem uns que não são crentes. Então assim, se eles são obrigados a ouvir música evangélica, eles não são obrigados a ouvir música evangélica. Do mesmo jeito que eu não sou obrigado a ouvir música secular. Mas eles não vão ter que ouvir música evangélica. Por que eu não vou colocar? Sabe, a gente não pode ser muito quadrado. A gente não pode ser esses retângulos, esses crentes retângulo da vida, não. A gente tem que ser um pouquinho mais maleável. Tem gente que pensa desse jeito. E sabe onde você vai morrer? Na praia. Na praia. Junto com eles. E isso é o pior. Sabe por quê, irmãos? Deus não nos chamou para sermos iguais ao mundo. E você ouve esse texto ano após ano, vez após vez, ministração após ministração. Não se conformem com este mundo, ou seja, não entrem na forma deste mundo, mas sejam transformados, se transformem pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Quando você recebe uma luz como a que nós estamos recebendo hoje, nós não podemos aceitar continuar da mesma forma. E o pagodinho, pastor, não pode mais então? Você decide. Eis que eu coloco diante de vós, diz o Senhor, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Nós temos o direito de escolher nesse sentido, nessas questões. Você quer agradar a Deus ou agradar aos homens? Sabe, irmãos, enquanto Jesus estava na praia e os discípulos estavam na praia, eles estavam mais preocupados com a rede, com a limpeza da rede, com deixar as redes prontas para a próxima tentativa de pescar, do que com as almas que ali estavam. Eles já eram crentes, eles só não eram cristãos, mas eram crentes. André, esses homens, eles seguiam a pregação de João Batista. Eles criam que o Messias viria e eles aguardaram a vinda de Jesus. Mas o que eles estavam fazendo? Cuidando das coisas desse mundo, mesmo vendo as multidões perecendo. O quanto você tem cuidado das coisas desse mundo, em detrimento ao perecimento das multidões que estão ao seu redor? Mas aí Jesus entra no barco, e justamente no barco de Simão Pedro, assim como Jesus entrou no nosso barco, amém ou não amém? E justamente no nosso barco tinha coisa melhor, mas Ele escolheu, é a vontade dEle. Só que o negócio não adianta só Jesus estar no nosso barco. Sabe, você é crente há quanto tempo? Quantos anos você está na igreja? Há quanto tempo você diz que é servo de Jesus, que ama Jesus, canta louvores, levanta a mão, balança o corpinho? Há quanto tempo? Mas o negócio na beira da praia, não é o lugar para nós ficarmos. O desejo de Deus afastem o barco. E aí a gente fala, mas eu tenho que me afastar do povo? Irmãos, os historiadores dizem que quando Jesus disse afastem o barco, foi porque Ele queria usar o espelho d'água para projetar a voz dele mais alto para as pessoas que estavam na beira da praia. Tanto que o texto nos revela uma diferença da pregação aqui para a pregação que Ele fez lá. Qual a diferença? A diferença não estava na palavra, a diferença estava na posição. Jesus estava pregando sentado. Mas não seria mais lógico Ele ficar de pé dentro do barco e começar a pregar para as multidões? Não, Ele queria usar os ventos que desciam das montanhas de Golã. Ele queria usar toda aquela estrutura, aquela caixa de som natural, para que o som chegasse mais forte a todo aquele povo. Então Ele diz, afastem. Da mesma forma, sabe, enquanto você ficar colado
nas coisas desse mundo, eu estou tentando ganhar minha família, mas fazendo o que eles fazem, falando como eles falam, agindo como eles agem, você não vai ganhar nunca. Deixa eu dizer, tem pessoas aqui dentro, e o Espírito Santo sabe, eu não sei, mas ele sabe, que estão envergonhando o Evangelho dia após dia. Tem familiar olhando e dizendo assim: se for para ser crente igual ele, se for para ser crente igual ela, eu prefiro não ser. Sabe por quê? Você está na praia, fazendo o mesmo que eles. Chegou o tempo de você se afastar. Jesus entrou no barco da tua vida. Oh, aleluia. Ele entrou no barco da nossa vida, mas não podemos ficar na praia. Afaste-se. E é interessante perceber que quando Jesus se afastou, ele pregava a palavra de Deus. E Deus usava a estrutura que havia ao redor dele para poder levar essa mensagem. Sabe, quando você obedecer o chamado de Deus, quando você obedecer o chamado de Deus na tua vida, Deus usará as estruturas desse mundo para projetarem a tua voz. Às vezes ficamos tão preocupados. Eu estou falando, mas meus familiares não se convertem. Eu estou falando, mas os meus amigos não creem. Eu estou falando, mas ninguém dá crédito à minha palavra. Ei, Deus está te chamando hoje, tome uma decisão. Obedeça a voz dele. Sabe, alguns de vocês têm pensado em abandonar o chamado. Alguns de vocês têm... Pastor, está virando adivinho? Não, esquece que é esse troço aqui que está pregando. Esquece que é esse homem grande, feio aqui. E lembre-se de uma coisa, é o Espírito Santo que está falando com você. E Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo, Ele conhece o mais secreto de nós. E Ele diz para você: para de pensar em desistir. Eu te escolhi, não foi você que me escolheu. Eu te chamei, não foi você que me chamou. Eu te designei, para quê? Para que você vá e dê frutos, e que esses frutos permaneçam. Então por que pensar em parar? Sabe, pensar em parar, você pode até ter pensado, o negócio é agora você está recebendo uma luz de Deus. Desperte, acorde, se levante e diga: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Quando eles se afastaram, Deus usa a estrutura terrena, a estrutura terrestre para projetar o som da voz de Jesus. Eles já haviam saído da beira da praia, da beira daquele lago, e agora eles estavam num espaço maior. Mas depois que Jesus terminou de pregar, Jesus olha para os discípulos e, para discípulos, Jesus tem um negócio mais profundo, irmãos. Para discípulos, Jesus tem algo diferente. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Cadê os discípulos de Jesus? Para as multidões ele pregou da beira da praia, mas com os discípulos ele disse: levem o barco para águas mais fundas. Oh, Jesus! Me dá vontade de pular, mas eu fico com medo de socar a cabeça nessa cinta aqui. Porque, irmãos, quando a gente entende isso, quando Jesus fala com os discípulos: levem o barco para águas mais profundas, é porque Jesus já tinha tratado num nível com a multidão, e agora ele queria tratar os discípulos em um outro nível. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é discípulo. Fala assim: saia da superficialidade. Ei, presta atenção, você é discípulo, saia da superfície. Deus quer nos levar a águas mais profundas. Nós precisamos seguir o exemplo do profeta Ezequiel, em Ezequiel 47, nos versículos ali bem no início. Nós podemos ver, quando o profeta diz o seguinte, se não me falha a memória, coloca aí pra gente, Viviane, versículo 3, 4 e 5, por aí. Quando ele diz o seguinte: olha, o homem me levou, ele estava com uma corda de medir na mão, e ele mediu 500 côvados, e me levou em lugares onde dava no meu tornozelo. 500 côvados. De repente ele mediu mais 500. Quantos metros até aí? Quantos côvados? 500 mais 500. E ele me levou a águas que davam nos meus joelhos. De repente ele mediu mais 500 e me levou mais profundo. Quantos metros até aí? 1.500 côvados. Águas que davam nos lombos. Então ele mede mais 500 côvados.
2.000 côvados. E eram águas que não dava para se passar andando. Era necessário passar a nado. Nós precisamos tomar por resolução para a nossa vida o que o profeta tomou. Águas mais profundas. Nós precisamos adotar para nós: eu quero ir para os 2.000 metros. Eu quero ir mais fundo. Eu não quero continuar na superfície, Deus, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir além do teu coração. Chega de viver na superfície. Sabe, tem pessoas que estão na superfície e estão dizendo para Deus: ai, eu não sei mais, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não consigo mais sentir, Deus não fala mais comigo, aí chora. Deus, eu não sinto mais nada, eu não sinto vontade de orar. Irmãos, eu vou repetir aqui mais uma vez, e se o Espírito Santo quer que isso seja falado, é porque talvez precisa você entender, gravar isso no seu coração. Você nunca mais, presta atenção, você nunca mais terá e amará a Deus como antes, se você não tomar a decisão de voltar a praticar as primeiras obras. Lembra quando você tinha vontade de orar? Você tinha vontade porque você orava. Você tinha vontade de ler a Bíblia, você tinha vontade porque você lia. Você tinha vontade de jejuar, você tinha porque você jejuava. O problema é que nós queremos ser, ter e fazer, mas não queremos cumprir do jeito que Deus exige de nós. Eu vou para a igreja, mas eu vou quando me dá na telha. Eu faço, mas eu faço aquilo que eu puder fazer. Jesus nunca te chamou para fazer aquilo que você pode. Ele te chamou para fazer aquilo que Ele quer. Ele não te chamou para fazer o que você pode. E Ele não conta com quem só faz o que pode. Ele chama até de servo inútil. Ele diz: servo inútil é aquele que só faz aquilo que o seu Senhor manda. Servo bom e fiel faz além. Ele faz o que o Senhor manda e faz além. Até quando você vai querer ficar na superfície? Até quando você vai querer ficar na água rasa? Até quando você vai querer ficar só onde molha os seus tornozelos? Ei, o Senhor está te chamando: venha para águas mais profundas. E aí é que está o negócio. O milagre, a bênção de Deus, a intimidade com o Senhor não está na superfície, está nas águas profundas. E me intriga também, ou na verdade eu achei muito interessante, quando Pedro faz, porque Pedro nesse texto ele faz duas confissões. A primeira, ele confessa que eles passaram a noite inteira tentando pescar e não pegaram nada. Ele reconhece a falha dele. Ele era um grande pescador, tinha uma empresa de pesca, e nós lemos aqui que ele tinha até sócios. Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ele ainda tinha o irmão dele, André, tinha Zebedeu. Era uma pequena empresa de pesca. Ele não era um homem pobre, miserável. Ele tinha casa, ele tinha uma boa estrutura. Ele era um homem trabalhador. É importante perceber que Deus não chama amuados, Deus não chama paralisados, pessoas que estão: ai, eu não estou afim de ir para a igreja. Irmãos, é porque Deus é Deus. Porque, vou te falar, se eu só como patrão vejo alguém só sendo patrão, não precisava ser Deus não, patrão, vice funcionário, eu não quero, não precisa voltar amanhã. Ai, eu vou ter que ficar até mais tarde. Não precisa voltar mais tarde não. Não precisa ficar não. Pode ir embora. Amanhã só passa no RH. Deus sempre chamou homens e mulheres que, por mais que estivessem fracos, desanimados, a ordem dele sempre era a mesma: põe-te de pé. Ou seja, se levante. Tenha bom ânimo. Mas como que eu vou ter bom ânimo? Só tem problema, só luta, dificuldade. O negócio está difícil, quando eu acho que vai melhorar, piora. Você ainda não percebeu, você ainda não entendeu, cabeção. É Deus piorando tudo.
Eu achei que era o diabo, pastor. Então você não é ovelha de Cristo? Porque a Bíblia diz, aqueles que são as minhas ovelhas eu as tenho nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, ou ninguém pode tirá-las das minhas mãos. Quem me deu elas foi o meu Pai, e das mãos do meu Pai ninguém as pode tirar. Eu achei que era o diabo que estava mexendo com a minha vida. Você entregou a sua vida a Jesus um dia? Ela pertence a Ele completamente. Toda luta, toda provação é permissão dEle. Para quê? Por que Deus está fazendo isso comigo? Para você parar de fazer essas perguntas idiotas. Por quê? Vai ler a Bíblia, você vai ver. Para você se aproximar mais dEle. Por que Deus só faz isso comigo? Por que Ele não faz com o outro? Porque você tem um coração assim. Que é o mal do outro, para ficar bem. Deus, eu falei sobre isso no domingo. Sabe aquelas pessoas, Deus, faz justiça, Senhor. Eu não aceito, fulano está engordando, está ficando forte, bonito, e eu estou aqui. Está ficando feio? Você está ficando magro? Você está ficando mais pobre do que ele? Se você entregou sua vida a Jesus, é Deus fazendo tudo isso para você se converter. Eu açoito a todo aquele que tomo por filho. Essa é uma palavra de Deus. O autor aos Hebreus escreveu: eu açoito todos aqueles a quem tomo por filho. Deus falando isso. Porque não há um pai que de fato ame o filho que não o corrija. A Bíblia diz: ensina ao menino no caminho que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie. É ensinar no caminho. Deus nos ensina no caminho. Olha, Ele deu provas disso. Ele estava nos céus. Os homens olhavam e eu imagino as pessoas pensando: ah, Deus deu essa lei? Mas quem pode suportar uma lei como essa? Isso aqui, homem nenhum pode suportar esses mandamentos. Nós nunca vamos conseguir. Nós somos falhos, pecadores. Ele é Deus. Aí Deus falou: ah, esse povo está me achando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus disse: eis-me aqui. A representação de Isaías no capítulo 6. Envia-me a mim. Então Jesus se faz carne, homem, ser humano como você e eu. E Ele vem nos ensinar o caminho no caminho, sendo Ele o caminho. Ai! Aí dá nó na nossa mente. Ele vem nos ensinar o caminho no caminho, sendo o caminho. Homem, ser humano. E eu amo ler o livro de Lucas, porque eu vejo que Jesus era frágil na sua humanidade, como nós. Ele sentia dores, cansaço. Mas ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E o texto aos Hebreus, o Espírito Santo inspirou o autor e escreveu assim: mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha, e você acha que você é melhor que Deus? Por que eu estou passando por isso? Porque Deus quer te transformar em filho. O processo pode ser amenizado se você disser: Senhor, seja feita a tua vontade. E parar de resistir, parar de lutar contra Deus. Olha, lutar contra Deus é perder no primeiro round, mas você fica insistindo: não, eu não vou fazer, eu não vou ir, eu não vou ser, eu não quero. Não, isso dá trabalho demais, esse negócio de ficar enfiado em igreja todo culto. Não, isso não é para mim, não é para você. Se está enfiado dentro de igreja todo culto, não é para você. O céu também não é para você, porque aqui é estar na presença dEle, reunido com os irmãos 2, 3 vezes na semana. No céu é estar na presença dEle, reunido com os irmãos toda a eternidade. Toda a eternidade. Se está na igreja, não faz parte do seu itinerário ou da sua agenda semanal ou mensal, estar no céu ainda não faz também. Por que você acha que vai para o céu? Se Deus te dá a oportunidade de desfrutar um pouco do céu aqui na terra e você despreza, faça como Pedro. Pedro ouviu a ordem de Jesus e ele falou: olha, eu tentei com as minhas forças, mas com as nossas forças nós falhamos. Uma noite inteira tentando pescar, mas não conseguimos pegar nada. A única coisa que eles pegaram foi lixo, porque a Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. A única coisa. Falou assim:
mas porque o Senhor disse, porque o Senhor falou, eu vou obedecer. Presta atenção aqui. Você que estava pensando em desistir do seu chamado, você que estava pensando, para que Deus me escolheu? Eu ainda não sei. Você que estava pensando, Senhor, o que eu vou fazer, Deus? Qual o teu propósito para a minha vida? Você que estava pensando, meu Deus, eu já não sei mais como resolver esse problema, eu já não sei mais, eu passei a noite inteira tentando resolver, eu estou aqui, talvez a tua noite esteja durando dias, semanas, meses, talvez a tua noite esteja durando anos, você tentando resolver com as suas forças. E aí ele diz, ele mostra, vamos para águas mais profundas. E eles foram. Quando chegaram lá, Jesus diz, lancem a rede do lado direito. Senhor, nós tentamos, mas não pegamos nada. Mas segundo a tua palavra. Quantos que estão aqui creem nessa noite que Deus está falando conosco aqui? Levanta a mão e fala, eu creio. Então se você estava passando por algum desses obstáculos na tua vida espiritual, entenda, segundo a palavra de Deus, levante-se, posicione-se, porque senão você vai perder aquilo que Deus te deu. Tome uma atitude, tome uma decisão. Eles lançaram a rede segundo a palavra de Jesus, e a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe. Olha, o milagre está nas águas profundas. A intimidade está nas águas profundas. Quando eles puxaram a rede estava quase rasgando de tanto peixe. Eles deram um sinal, olha, Tiago, João, corre com o barco, vem para cá, navega rápido. Porque o barco aqui está quase afundando. E a Bíblia diz que os 2 barcos quase afundaram. Tamanho a bênção que Deus manifestou através daquele milagre. E eu quero dizer para você nessa noite, isso se você crê na palavra de Deus, não na palavra de um homem, é na palavra do Senhor nosso Deus. Se você ouvir e obedecer, se prepare para grandes colheitas no Senhor. Se você ouvir e obedecer, se prepare para viver um tempo de intimidade profunda com Ele. Se prepare para ir para lugares mais fundos em Deus. Se você ouvir e obedecer. Isaías, no capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19. Coloca aí para a gente, Viviane, por favor. A palavra de Deus diz: se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. A direção sempre é, se me ouvirem e obedecerem. Se você vai para Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28. Você vai ler lá: se atentamente ouvires a voz do Senhor vosso Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor teu Deus te ordena. E aí vem uma série de bênçãos, irmãos. Bem-aventurado será ao entrar, bem-aventurado será ao sair. Bem-aventurado será o fruto do teu ventre, ou seja, os teus filhos, sabe, aquilo que você produz será abençoado por Deus. Mas tudo está baseado na condição: se ouvirdes, se guardares os mandamentos. E Deus hoje diz para alguns aqui: chegou a hora de decidir. Porque, irmãos, presta atenção numa coisa: tem pessoas que recebem um milagre. Já viu, Daniel, aquelas pessoas que recebem um milagre e depois que estão com o milagre na mão, tem a capacidade de transformar bênção em maldição. Só Jesus. Recebe o milagre de Deus. Então, olha, passou a noite, e a sua noite não sei quanto tempo durou ou está durando. Mas aí Jesus vem para realizar um milagre, e ao invés do milagre te aproximar mais de Deus, ele te afasta de Deus. Entenda uma coisa, grave isso no teu coração e anote aí se você quiser. Nada que vier para a tua vida que te afastar de Deus, vem de Deus. Não existe nada, se te afasta de Deus, não vem de Deus. Pastor, então meu namorado, minha namorada, deixa eu melhorar a voz do homem, minha namorada, pastor, então ela não vem de Deus, porque nós peca, só Jesus. Adão, para de botar a culpa na Eva.
Ô Eva, para de botar a culpa na serpente. O pecado é culpa sua. Não é culpa dele, nem culpa dela. Ah, mas ela está me afastando de Deus, porque quando nós estamos juntos, nós peca. Você não peca porque está junto com ele ou com ela. Você peca porque está distante de Deus. É por isso. E existe uma diferença também, eu quero que você entenda isso hoje, entre pecado e iniquidade. Pecado é aquilo que você falhou, você estava tentando acertar, mas você errou. Agora, iniquidade é quando você planeja, você sabe que estar lá vai levar ao pecado, que ficar naquele lugar vai levar ao pecado, que assistir aquilo vai te levar ao pecado, que olhar para aquela ou para aquele vai te levar ao pecado, e você mesmo sabendo, toma a decisão de fazer. Isso chama-se iniquidade, pecado premeditado, e a pena é muito maior. Então, o chamado de Deus hoje para você é: abandone aquilo que te afasta de Deus. Tome por resolução abandonar aquilo que te afasta do Senhor. E faça da bênção uma bênção. Mantenha ela como uma bênção. Seja a porta de emprego. Você sabe, tem aquelas pessoas que ficam: Deus me dá uma porta de emprego. Oh Senhor, e faz campanha, sobe um monte, jejua, ora. Quando Deus nem dá a porta de emprego que Ele tem preparado. Ele pega e só faz assim, ó: vou mostrar para ele ou para ela onde está o coração. E Ele só dá um negocinho desse tamanhozinho, só a capinha da chave. A pessoa pega e: ô glória, recebi minha vitória. Que bênção, recebeu a vitória, recebi. Você olha, cadê a pessoa? Não veio no culto hoje, ontem, antes de ontem, não está vindo mais, o que está acontecendo? Estava orando, não está orando mais, não está lendo mais a Bíblia, não está jejuando mais, não está mais buscando a Deus. O que está acontecendo? É a benção, pastor, aquela benção está me tirando tempo, mas ó, eu vou pegar firme, eu vou voltar. Saiba de uma coisa, ainda não era a bênção, e se você não voltar logo, até o que você tem lhe será tirado. Até o que você tem lhe será tirado. Isso é o Evangelho. Servo bom e fiel é aquele que pegou aquilo que foi dado pelo Senhor e multiplicou, fez render, não que escondeu, não que guardou, porque aquele que guardou até o que tinha, uma única moeda, lhe foi tirada e dado para aquele que mais multiplicou. Não transforme a bênção em maldição. Os discípulos não fizeram isso, presta atenção. Gente, agora para concluir, olha que coisa louca. Quando eles viveram um milagre, a noite inteira tentando pescar, e não pescaram nada, não pegaram nada, segundo a palavra de Deus, segundo a ordem do Senhor Jesus, eles lançaram a rede, e as redes vieram muito cheias, abarrotadas. E a Bíblia diz que Pedro caiu de joelhos aos pés de Jesus. E qual foi a palavra dele? Oh Senhor, muito obrigado por este milagre. Oh manto ne canta. Oh aleluia, obrigado Senhor, porque eu recebi. E saiu dali e foi desfrutar dos peixes. Foi isso? Não. Sabe por quê, irmãos? Quando é Deus, presta atenção nisso, grava isso. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos convencidos da nossa pecaminosidade. Jesus estava no barco. Sabe, talvez você pode pensar: Jesus está no barco da minha vida. Mas se você não tem tido consciência de pecados, se você está pecando e está vivendo a sua vida, está tudo light, está tudo normal. Ah, eu pequei, mas Deus me perdoa, tá? Vou tentar não fazer mais. Ainda fala assim: eu vou ver se eu consigo, Deus. O Senhor sabe, eu sou pecador. Sabe aquela história de depravação total? Vai tomar vergonha na cara, crente. Não faz igual o diabo não, tentando usar a palavra de Deus contra Deus, não. Deus sabe quem você é. Ele conhece você e eu todo o tempo. Quando Pedro viu que quem estava no barco dele
era o Messias, era o ungido de Deus. Quando ele viu que quem estava no barco dele era o próprio Deus encarnado, Pedro cai de joelhos diante dele, e as palavras de Pedro foram palavras de verdadeiros adoradores. Acompanha comigo aí, por favor, os últimos versículos de Lucas. Lucas 5, veja comigo o verso 8. Diz assim, Lucas 5, 8. Quando Simão Pedro viu isso o que? O milagre que Jesus tinha feito. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, olha o que ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando ele teve um encontro com Deus, quando ele enxergou que aquele era Deus, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. A presença de Deus sempre vai manifestar a nossa pecaminosidade. Porque imagine, irmãos, você pega um copo de água e você olha e fala: essa água está branquinha, essa água está cristalina, que linda. Só que aquela água foi tirada da torneira. De repente alguém vem com outro copo d'água, com um purificador, passado por um purificador, todos os estágios de purificação. E você pega um copo e coloca do lado do outro. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já. Falei: Senhor da glória, eu bebi essa água, esse troço amarelo aqui, Senhor. Isso aqui é água, olha que coisa límpida, olha que transparência. Sabe por quê? Porque havia uma comparação. O problema é que você fica tentando se comparar com o seu irmão aí do lado. Você fica tentando se comparar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. Eu oro mais do que ele, eu oro mais do que ela. Eu vou mais à igreja. Eu faço mais isso, eu faço mais aquilo. Ei, você está se comparando com a pessoa errada. Jesus está no teu barco. Veja os milagres que Ele já fez na tua vida. Para de ficar esperando, Ele vai fazer um milagre, aí eu vou dar glória. Não, Ele já fez milagres na tua vida. O maior deles, nós lemos aqui em Filipenses, ou melhor dizendo, em Efésios. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Esse é o maior de todos os milagres. Então, compare-se a Ele. Quando Pedro estava diante dele, que Pedro olhou e os olhos dele foram abertos, ele falou: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele não se sentiu digno de Jesus estar ali com ele no barco dele. Ele não se sentiu digno, sabe? Ele não ficou como aqueles crentes: não, eu sou uma boa pessoa, até que eu não sou tão mal, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu não sei o que, eu sou uma pessoa muito boa. Olha, agora falando de mim mesmo, eu estou até achando que eu já subi numa escala na minha vida espiritual. Eu acho que eu já cheguei no outro nível. Porque antigamente eu era assim, eu xingava, eu falava isso, mas agora eu não faço mais. Eu acho que eu estou indo nessas águas profundas aí. Mas o problema é que você está se comparando com os outros. Para e se compara com o Mestre. Porque, irmãos, todas as vezes que eu faço isso, me bate uma aflição na alma. Me bate uma tribulação na alma, que eu falo: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Sabe, aí, quando nós sabemos quem somos e quem Ele é, toda a bênção que vem é motivo de glória. Você acha uma nota de R$2. Só 2? Mas vou pegar, né? Comprar uma balinha. Quando você sabe quem Ele é e quem você é, você pega aquela nota de R$2 e falou: glória! Eita benção, hein? Já sabe, né, Senhor? 20 é teu. 20 centavos é do seu dízimo. Porque você vê glória de Deus manifesta nas mínimas coisas. Você acorda de manhã, sabe, tem aquelas pessoas que acordam: mais um dia, nossa. O pastor fala isso porque ele não vai sair de manhãzinho para trabalhar. Isso que você não fica acordado até de madrugada, igual eu orando por você, cabeção.
Você acorda de manhã e você diz assim: Senhor, obrigado por esse dia. Enquanto tem gente olhando e falando: que dia feio, você está igual o Bob Esponja. Que dia lindo. Você vê tudo colorido, você vê, o céu está meio marrom, mas você olha e fala: isso é bênção, chuva rega a terra, dá o fruto, isso é maravilha. Mas quando você está distante, quando você está se achando bom demais para um dia como aquele, quando você está se achando bom demais para uma pessoa daquela, quando você está se achando bom demais para uma igreja como essa, quando você está se achando bom demais para as coisas que você tem: eu não merecia isso, eu não mereço isso, eu não tenho nada. As pessoas têm, você tem mais do que você merece, pode ter certeza disso. Nós temos mais do que merecemos. Sabe o que nós merecemos? Nós merecemos juízo, condenação, morte, destruição. Mas Ele decidiu, por amor e graça, nos dar vida, e vida em abundância. Pedro transformou a bênção em bênção maior ainda. Porque quando o milagre aconteceu, presta atenção nisso, quando o milagre aconteceu, ao invés de Pedro pegar a bênção que ele recebeu e ir desfrutar, ele e os outros três, e aí galera, Andrezão, meu irmão, agora nós estamos feitos, vamos arrumar um dinheiro forte com essa venda aqui. E aí Tiago e João: brother, agora sim, nós 4 estamos feitos, a nossa empresa agora vai, vamos comprar mais uns 5 barcos, vamos fazer isso. Jesus, obrigado Jesus, meu Deus, agora eu compro mais uns 5 barcos, estava faltando isso, eu queria fazer uma casa maior aqui na beira da praia, mas estava difícil, eu só precisava de mais uns 5 barquinhos, Jesus. Tem crente que está assim: Deus, eu só preciso de um pouco mais de dinheiro, eu só preciso de um pouco mais de dinheiro. E quando o Espírito Santo olha, não vê uma só palavra saindo da boca dizendo: Senhor, eu preciso mais de Ti. Deus, eu preciso mais. Está se sentindo vazio e está: por que eu? Por que isso acontece comigo? Ao invés de dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor está no barco da minha vida, por isso eu reconheço, eu não presto, Senhor, o Senhor está me dando mais do que eu mereço, Deus, mas eu te peço, tem misericórdia. Não me dê o que eu mereço, manifesta em mim a Tua graça, dai-me o que eu não mereço. Quando Pedro se viu na presença do Senhor, a palavra de Jesus para ele foi: olha só o que diz o verso 10, na parte B. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, porque ele estava ali apavorado com aquele milagre. Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o verso 11 diz que ele fez o quê? Ele gastou o dinheiro, ele pegou os peixes e vendeu, ele foi correndo para vender? Não, o verso 11 diz, veja bem, eles então, perceba que o diálogo foi entre Pedro e Jesus, todo o tempo, Jesus e Pedro. Poucas foram as vezes que Jesus se direcionou aos outros, mas quando a decisão foi tomada, ela foi unânime. E o texto diz: eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus deu tesouros humanos para ele. Ele falou: olha, toma, agora vocês vão botar peixe nesse barco, irmãos. Cada barco daquele suportava 1 tonelada de peixe, mais a tripulação de 5 homens. E os barcos, isso sem estar quase afundando, os barcos estavam quase afundando, mais de 2 toneladas de peixe, fora os tripulantes. E eles deixaram tudo, eles arrastaram para a beira da praia. Ué, e quem ficou com aquilo? Eu sei lá quem foi que ficou. Eu sei que eles ficaram com o melhor, eles ficaram com o mais precioso. Eles colocaram o coração deles em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E eles deixaram o tesouro na praia, o tesouro físico, palpável na praia, e colocaram o tesouro da vida e de tudo, de todos os sonhos, perspectivas, expectativas em Jesus. E eles viveram por Jesus e morreram por Jesus. E a pergunta de Jesus para nós aqui nessa noite é: qual é a sua decisão hoje? Você quer abrir mão de tudo que Deus te deu? Você quer jogar fora?
Você quer perder tudo que Ele te confiou. Ainda não é a bênção plena. É apenas um pedacinho dela só para você experimentar e para você ser experimentado. Então nessa noite Ele te pergunta: qual é a sua decisão? E dentro dessa pergunta eu quero fazer uma outra para você. Você que entrou aqui nessa noite e sabe que o coração está distante de Deus, sabe que quase perdeu e está quase perdendo tudo que o Senhor confiou a você. Mas você hoje quer tomar uma decisão: não, eu não vou abrir mão do meu chamado, eu não vou abrir mão do meu ministério, eu não vou abrir mão do que Deus me deu, eu quero viver a vontade de Deus. Por isso eu decido hoje seguir a Cristo. Quem é a primeira pessoa que quer tomar essa decisão? Levanta a mão aí onde você está. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem mais alguém? Eu não quero abrir mão daquilo que Deus me deu. Eu quero seguir Jesus a partir de hoje. Só você levantar sua mão, você não vai precisar vir aqui à frente. Aleluia, Jesus. Mais alguém? Que a partir de hoje Deus possa conduzir e guiar os seus propósitos. Que você que levantou a sua mão possa viver a vontade de Deus. Deus hoje está te dando uma oportunidade, uma nova chance para viver uma nova vida, para fazer a vontade de Deus e viver o bem de Deus. E hoje Ele diz para você: se me ouvirdes e obedeceres, você viverá o bem, comerá o bem dessa terra. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você que estava fraco, desanimado, você que já estava pensando em parar, em desistir, você que tentou pescar a noite inteira, independente de quanto tempo durou a sua noite, e não conseguiu pegar nada, não viu nada, nenhum avanço, porque você fez com a força do seu braço. Mas hoje Jesus diz: eu estou aqui no barco, eu estou aqui no seu barco. Lance a rede do outro lado. E você hoje quer tomar a decisão: Senhor, eu já te servia, Deus, mas eu não te servia como o Senhor quer que eu sirva. Mas hoje eu tomo a decisão. Hoje eu quero, Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu peito. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos quebrantamos e nos arrependemos diante de Ti. E pedimos ao Senhor perdão pelos pecados, pelas falhas, pelos erros que cometemos. Senhor, durante tanto tempo nos mantivemos afastados da Tua vontade. Durante tanto tempo, Deus, ficamos à beira da praia, Deus, tentando pregar e tentando pescar em lugares rasos. Senhor, perdoa-nos, Deus, por tanto tempo perdido. Nós queremos as águas profundas. Leva-nos, Deus, aos 2000 côvados. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Deus, ao lugar de intimidade. Leva-nos ao lugar onde temos que mergulhar na Tua presença. Leva-nos, Senhor, mais fundo no Teu coração, conduzido pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Pai, porque hoje nós tomamos a decisão de viver a Tua vontade, de fazer a Tua vontade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, santifica-nos. Reconhecemos hoje aqui a nossa pecaminosidade. Reconhecemos aqui diante do Senhor o quão falho nós somos, porque Tu estás aqui e aos Teus olhos não há um justo sequer. Se não fosse o Teu sangue, Jesus, todos aqui já estaríamos condenados à morte. Mas o Teu amor que nos constrange, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino da Tua maravilhosa luz. O Teu amor que nos escolheu antes da criação do mundo é a causa de não sermos consumidos. E por isso, Deus, nós Te pedimos perdão. Senhor, perdoa aquele Teu filho, Tua filha que tem feito a obra displicentemente e hoje entendeu e toma por resolução fazer com fervor, fazer com amor a Tua obra. Hoje toma por resolução deixar o barco e os peixes para seguir a Tua vontade. Enche-o com Teu Espírito, enche ela com Teu Espírito.
em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos ser a marca e a resposta do Senhor para essa geração.